Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que começamos aqui a última mesa deste maravilhoso evento. Mais uma vez, parabenizo a Cecília, ao Felipe pela coragem, de organizar um evento dessa magnitude. Fico feliz em ver os colegas que vieram de vários países da África aqui. As apresentações que nós escutamos hoje ao longo do dia foram bastante interessantes e hoje, agora, nós vamos fechar toda essa série de discussões com duas apresentações sobre a filosofia, a partir da filosofia do Heidegger. Então, em primeiro lugar, vai falar o nosso querido colega, professor Marcos Aurélio Fernandes, que dispensa apresentações mais longas. Eu vou apenas ler aqui os títulos dos livros que ele publicou. Em primeiro lugar, Na Clareira do Ser, Exercícios de Aclaração da Existência. Depois, organizado com outras pessoas, Lições de Filosofia da Religião. Mais um, Raízes do Pensamento Medieval, o Legado do Helenismo e da Antiguidade Tardia à Idade Média. E ainda mais um, A Clareira do Ser, da Fenomenologia da Intencionalidade à Abertura da Existência. E mais um, Pensadores Franciscanos, Paisagens e Sendas. E por último, A Intencionalidade como Princípio da Fenomenologia em Martin Heidegger. Bom, esses são só os livros publicados, não vou mencionar os artigos publicados, que nós a gente ficaria aqui até às 10 da noite. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Marcos Aurélio, que vai apresentar o texto que se chama A Ausência da Coisa e a Essência da Técnica Odierna. Então, boa sorte, professor Marcos Aurélio, tomara que agora não aconteça nenhum problema. Muito obrigado, professor Fábio, pela acolhida, e também agradeço a oportunidade e agradeço muito a presença de todos e todas aqui, especialmente aos que vieram da África. A ausência da coisa e a essência da técnica odierna. O que há com as coisas no nosso hoje, em nosso momento histórico, epocal, marcado pela regência da técnica cibernética, informática, digital e virtual, e pelo despontar da inteligência artificial? Nossa reflexão pretende, ao menos incoativamente, colocar esta questão. Em seu livro intitulado Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida, Byung-Chul Han traz um capítulo intitulado Da Coisa à Não Coisa. Ali ele traz uma fala de Wilhelm Flusser, que nos provoca a reflexão nos tempos de IA. As não-coisas estão atualmente invadindo o nosso ambiente de todos os lados e estão suplantando as coisas. Essas não-coisas são chamadas de informação. Ora, as coisas, dizia Hannah Arendt, servem para estabilizar a vida humana. Assim, a ausência das coisas como coisas conecta-se com a falta de mundo. Assim, passamos a viver no imundo, ou seja, no não-mundo, no inabitável, no inóspito. Nossa comunicação pretende ouvir o que tem a dizer a este respeito, preliminarmente, Hannah Arendt e Wilhelm Flusser, e depois Martin Heidegger, no contexto de sua reflexão sobre a essência da técnica moderna. A comunicação procurará elucidar esta conjuntura da não-coisa e do não-mundo que marca a nossa situação histórica, só que sob a perspectiva da meditação de Heidegger sobre a essência da técnica, o Gestell,
a composição, e sobre o perigo, o Gefar, a ela inerente. A tese é de que a vigência hegemônica da técnica moderna, do pensamento como cálculo e da linguagem como informação, da cibernética, do predomínio da informatização, do virtual, da digitalização e da IA, pertence ao momento extremo da história do ser e da verdade. Neste momento, primeiramente, a coisa não comparece e aparece como coisa, mas sim como objeto. Depois perde sua própria solidez de objeto, para ser absorvida na liquidez da disponibilidade funcional, na perspectiva e no horizonte da composição, que é a reunião dos modos de pôr o ente, o real, segundo a dinâmica arrebatadora de uma posição desafiadora e exploratória. Primeiro ponto, eu me detenho no pensamento de Hannah Arendt. Em A Condição Humana, de 1958, obra dedicada à vida ativa, Arendt procura pensar o que nós propriamente fazemos quando somos ativos. Trabalhar, fabricar e agir são modos de o ser humano tornar o mundo humano, de tal modo que o mundo lhe possa ser sua morada, um domicílio. Ao sondar a vida ativa, ela destaca 3 modos de atividades fundamentais do ser humano: o trabalhar, o fabricar e o agir. O trabalhar assegura a sobrevivência do indivíduo e a comunidade da vida da espécie humana. O fabricar erige um mundo artificial, isto é, cria coisas e estruturas relativamente duradouras, e assim vem de encontro à mortalidade dos seres humanos e opõe resistência à sua existência fugaz. O agir serve à fundação e manutenção da comunidade política, propiciando as condições no mundo comum para a continuidade das gerações. As 3 atividades são vistas à luz do fenômeno da natalidade, uma vez que elas têm sempre a tarefa de cuidar do futuro. O sentido da natalidade veio à fala entre nós nas palavras de João Guimarães Rosa, ou melhor, de Riobaldo, no seu Grande Sertão Veredas. Um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Os 3 modos de atividade fundamentais da vida ativa respondem ao cuidado do futuro, à preocupação que o ter nascido e sua faticidade impõem ao ser humano. Ao trabalho concerne o consumo, a obra concerne o uso. O consumo destrói o produto do trabalho, o uso desgasta o produto do fabricar. A obra, enquanto coisa de uso, opõe resistência aos seres humanos. Enquanto tal, ela é chamada em latim de objectus. Como verbo, objectus é o particípio passado de obicere, que quer dizer, entre outras coisas, colocar adiante como defesa, proteção, opor, impedir. Assim, objectus é o que está posto numa tal oposição face ao ser humano. O substantivo objectus, por sua vez, significava, em sentido próprio, a ação de pôr diante, de opor, obstáculo, barreira, e, em sentido figurado, a coisa que se apresenta à vista de alguém.
O mesmo sentido de oposição e resistência se encontra na palavra alemã para dizer objeto, Gegenstand. Esta palavra quer dizer originariamente o oposto, o que se opõe, que confronta. As coisas, tomadas no sentido de obras do fabricar humano, erigem em objetividade o nosso mundo, este mundo que se interpõe entre nós e a natureza. A fabricação, a obra do Homo Faber, consiste na reificação. Reificar significa aqui dar e alcançar a solidez que é própria da coisa. Arendt aponta também para a diferença, no âmbito do fabricar, entre as ferramentas da manufatura e as máquinas. As ferramentas eram servas das mãos do que punha em obra alguma coisa. Já as máquinas exigem que este que põe em obra algo as sirva. O ritmo natural do corpo, neste caso, se ajusta ao ritmo mecânico das máquinas. A máquina não somente auxilia a atividade do corpo e da mão, mas também tende a substituí-la. Esta tendência de substituição veio à tona, por fim, como automação. Arendt aponta alguns estágios do desenvolvimento da tecnologia moderna. Primeiramente, a invenção da máquina a vapor. Em segundo lugar, o uso da eletricidade. Em terceiro, a automação. Automático é todo movimento autopropulsado, que fica fora do alcance da interferência voluntária ou intencional do ser humano. Com o opor-se da automação, a precedência do produto sobre a operação cai por terra. Antes, o Homo Faber tinha inventado instrumentos para construir o mundo. Agora, com o movimento automático, os processos das máquinas passaram a dominar o mundo e mesmo a destruir o mundo e as coisas. O mundo de máquinas, diversamente do mundo dos instrumentos de outrora, põe em xeque a categoria de meios e fins. O mundo de máquinas tende a destruir o mundo enquanto mundo, isto é, o mundo de coisas, cujo horizonte de sentido consiste em oferecer aos mortais, os seres humanos, uma morada permanente e estável. O mundo de máquinas tende a se tornar um substituto para o mundo real. Primeiramente, inventamos máquinas que tinham como objetivo substituir a força do corpo humano. Agora, mais recentemente, inventamos máquinas para substituir a nossa força cerebral. Os processos mentais que se alimentam da força cerebral são geralmente chamados de inteligência. Chegamos à época de máquinas que podem substituir tais processos humanos. Arendt distingue entre pensamento e conhecimento. O pensamento, fonte da arte e da filosofia, não tem um fim ou um propósito para além de si mesmo. Não produz resultados. Não é útil. Ao pensamento concerne o sentido e a significação dos fenômenos. O conhecimento, por sua vez, persegue um fim definido, busca resultados. Através dos processos de conhecimento surgem as ciências. As ciências são úteis. As máquinas de inteligência não concernem nem ao pensamento, nem ao conhecimento. Elas, porém, processam processos de raciocínio lógico. Arendt se refere às máquinas eletrônicas que processam tais processos. Também elas, assim ela considera, têm o escopo de substituir, com maior eficiência e velocidade, a força do trabalho humano, no caso, a força cerebral. Elas não são capazes de construir um mundo, elas são sem mundo. Vemos assim, na reflexão de Arendt, o apontar de um inquietante fenômeno da técnica moderna.
As máquinas, na medida em que se impõem e dominam as coisas e o mundo, que é sempre um mundo de coisas, não são capazes de construir mundo, como tendem a destruir as coisas e o mundo. Com isso, fica ameaçada a durabilidade e a estabilidade do lar humano sobre a Terra. Segundo passo, Wilhelm Flusser, pensador tcheco que viveu aqui no Brasil, né, por várias décadas, até eu acho que o início dos anos 70. Também ele influenciado pela fenomenologia. Em textos que provavelmente remontam aos anos 80, Wilhelm Flusser faz um exercício fenomenológico existencial de se deter na consideração de coisas que, a modo de objetos, compõem nossa circunstância. Ele se refere a casas, imóveis, máquinas e veículos, roupas e sapatos, livros e quadros, latas e garrafas. Seu intento não era vulgarizar o sensacional, mas desvulgarizar o vulgar. Neste contexto, ele fala de coisas e não coisas. No texto alemão, Dinge und Undinge. Bem como de objeto e inobjeto. É o texto em português. Nós temos um texto em alemão e um texto em português. Falar de coisas, Dinge, é falar da conditio humana, da condição humana. Condição em alemão se diz Bedingung, que tem a ver com Ding, que significa coisa. Ele diz em alemão: Die Dinge meiner Umgebung sind meine Bedingung. Isto é, as coisas de minha circunstância são minha condição. Aqui ele identifica, via afinidade linguística, Ding e Bedingung, coisa e condição. Nós somos natural e culturalmente condicionados. A condição humana é para ele inquieta e inquietante. Observando as coisas ao nosso redor, não chegamos a um apaziguamento. Se considerarmos com mais atenção o estar de pé e o estar aí das coisas ao nosso redor, em nossa vizinhança, em nosso mundo circundante, percebemos que o seu aparente estar parado mostra apenas uma circunstância momentânea. Na verdade, as coisas estão em constante mudança. Elas são movidas e se movem. Minha circunstância está mudando, sempre. Eu tenho que sempre de novo viver em outras circunstâncias. Na minha circunstância, são contidas em estado embrionário sempre novas condições. Flusser aponta para uma mudança mais radical em nossos tempos. Até recentemente, diz ele, nós vivíamos em circunstância objetiva, ou seja, em circunstância composta de objetos. Fossem eles considerados naturais, fossem eles considerados culturais. A ciência tinha objetivado o mundo, as coisas do mundo, bem como os próprios seres humanos. Assim diz ele, havia gente em nosso entorno, mas as ciências humanas tinham objetivado tal gente. Ficou tão calculável e manipulável como qualquer outro objeto. Este modo de falar nos induz a pensar que ser objeto significa, de certo modo, estar sujeito ao cálculo e à manipulação. Coisas de uso e pessoas caem assim sob a determinação categorial de objetos. Orientar-se em tal circunstância era distinguir entre objetos. Viver em tal circunstância objetiva era viver vida confortável. Ele completa, abre aspas, havia, por certo, dificuldades epistemológicas, mas sabia-se mais ou menos como levar a vida. Viver é caminhar rumo à morte. Em circunstância objetiva, tal caminhar esbarra contra objetos. Os objetos que barram caminho eram chamados problemas.
Viver era limpar o caminho, resolver problemas. De duas maneiras: manipulando o problema para que fique mais dócil, a isso se chamava produção de objetos, ou saltando por cima do problema, a isso se chamava progresso. Havia problemas que não permitiam nem serem manipulados nem saltados, a isso se chamava as últimas coisas. Ao encontrar tais problemas insolúveis, tais últimas coisas, a gente morria. Era isto viver, resolver problemas, emancipar-se das condições, até esbarrar contra aquela última coisa que é a morte. Isso era confortável. Sabe-se a que se ater, a dureza das coisas. Em seu modo de dizer, Flusser mostra a afinidade entre objeto e problema. Se nos atentarmos para a etimologia de objeto, remontando ao latino objectus, como já o fizemos, e para a etimologia de problema, surpreendemos uma afinidade. Se a palavra latina objectus diz o que se opõe e resiste ao ser humano, a palavra grega problema significa primordialmente aquilo que se lança adiante, aquilo que é lançado ou posto diante como um obstáculo, como um impedimento. Na medida em que as coisas são o que se nos opõe em nosso mundo, mostrando certa solidez e resistência e nos trazendo dificuldades, levando-nos a ter que nos esforçar por manipulá-los, ou saltá-las, elas são objetos. A morte, enquanto não a podemos manipular e nem assaltar, estava entre as coisas, como a coisa mais dura. Era a parte limite, por assim dizer, de nossa circunstância objetiva. Acontece, porém, diz Flusser, que infelizmente nossa circunstância tem mudado radicalmente. Qual é, porém, a novidade que traz esta mudança? No texto alemão temos, vou ler diretamente a tradução. As não-coisas estão invadindo nosso mundo circundante por todos os lados e deslocando as coisas. A gente chama essas não-coisas de informação. E no texto em português lemos: inobjetos estão penetrando a circunstância, estão empurrando os objetos rumo ao horizonte. Informações é o nome de tais inobjetos. Não se trata aqui, porém, de informações que se podem trazer à tona das próprias coisas, à medida em que deciframos-las enquanto objetos. As informações que estão em questão agora são de novo tipo, diz Flusser. À dureza das coisas como objeto, ele opõe a moleza das não-coisas enquanto informações. Ele segue dizendo: as imagens eletrônicas nas telas de TV, os dados contidos em computadores, os microfilmes e os hologramas e todos estes programas e modelos são a tal ponto moles que escapam entre os dedos. São inconcebíveis no sentido literal do termo, que em alemão unbegreiflich, greifen é agarrar. São inconcebíveis no sentido literal do termo. É erro chamá-los objetos. São inobjetos. Flusser diz que estas não-coisas são inconcebíveis se nos atemos ao significado literal do termo. É que em alemão inconcebível se diz unbegreiflich. O verbo greifen significa agarrar, apanhar, pegar. Na noção de conceito, já nos atentamos à língua portuguesa, a noção de conter, de encerrar. Nossa palavra portuguesa conceito origina-se de conceptus, o que significa ou a ação de conter ou o que é contido por esta ação, o conteúdo. O verbo concipere, por sua vez, significa, em sentido próprio, tomar juntamente ou inteiramente, conter, recolher inteiramente. Elas somente são decodificáveis. Aparentemente, elas estão contidas em coisas com certa dureza, os chamados hardwares, em objetos tais como as válvulas, transistores, raios catódicos, chips, raios laser, etc.
Estes, porém, diz Flusser, são o último resto de objetividade que ainda aderem aos não-objetos. Seja como for, o que tem valor realmente para nós é a não-coisa, o inobjeto. Esse primado da não-coisa, do inobjeto, das informações sobre as coisas, os objetos, nos introduz num mundo novo. Flusser notava: a circunstância está se tornando sempre mais mole, mais nebulosa, menos palpável. E tal caráter espectral do corajoso mundo novo é o ponto de partida para todo e qualquer ensaio para orientarmos-nos nele. Nosso modo de nos orientarmos no mundo, nossa intencionalidade mudou. Com esta mudança de intencionalidade vem a mudança de atenção. No fundo, está a mudança de interesse. Flusser afirma: nosso interesse vital vai se deslocando. São as informações, não os objetos, que queremos. Nesse novo mundo, os fazedores de objetos não valem tanto quanto os fazedores de inobjetos. As engenhocas, geringonças e bugigangas, perdoe-me o tradutor, que povoam o nosso novo mundo, são agora os gadgets, ou seja, os aparelhos ou dispositivos eletrônicos portáteis que nos dão acesso às informações. Vivemos, diz Flusser, uma verdadeira maré alta de gadgets e prevê: todos os objetos vão se transformar em gadgets, inclusive casas e quadros. E pergunta: quem sabe, inclusive gente? Parodiando Nietzsche, ele diz que vai acontecendo uma verdadeira transvalorização de todos os valores. As coisas, os objetos vão perdendo valor e o valor vai se transferindo para as não-coisas, os inobjetos, as informações. Isso tem consequências políticas. Delineia-se um novo imperialismo. Quem decide e impera é o detentor de informações. Em nosso tempo, as coisas vão se encolhendo, se miniaturizando em valor. As não-coisas vão, ao contrário, se inchando, entumecendo. Estas não-coisas não se deixam agarrar com as mãos. Elas não estão nem ante a mão, vorhanden, nem à mão, surhanden, duas palavras de Heidegger, Ser e Tempo. Elas são fugazes, mas ao mesmo tempo se eternizam, uma vez que não há esquecimento para a memória das não-coisas. Numa tal situação, as mãos não têm nada para conter, nem para criar. Elas se tornam supérfluas. O que se deixa ainda agarrar e fazer é conduzido automaticamente por não-coisas, por programas, por inteligências artificiais, por máquinas robotizadas. O ser humano se emancipa do trabalho. Ele se torna sem trabalho. O que lhe resta são as pontas dos dedos. Estas se tornam os órgãos mais importantes do corpo humano. Com elas se aprontam informações. O aprontamento de informações é um jogo de permuta com símbolos. Com elas se usufrui de informações. Mediante o toque delas se abrem mil e mil possibilidades de viver jogos com não-coisas, com inobjetos. Teclar e tocar permitem ao ser humano permutar símbolos. Flusser conclui: o ser humano do futuro descoisificado, ele irá existir graças às suas pontas dos dedos. Ele não irá fazer nem agir, mas apenas escolher entre programas. Sua liberdade se restringirá à liberdade de escolha entre programas, e será uma liberdade programada. Será uma liberdade de escolha entre possibilidades prescritas. Todos, os que programam e os que são programados, serão, na sociedade deste mundo novo, jogadores de programa. Serão, no fim das contas, programados. Essa liberdade resulta, então, num totalitarismo programado. Mas trata-se de um totalitarismo apaziguador. As escolhas e os programas, afinal, serão como que ilimitadas. Em razão disso,
o caráter totalitário deste regime de vida será invisível. Ele só será visível em seu estado embrionário. Conclui, então, de maneira inquietante. Nós somos talvez a última geração daqueles que podem intuir o que aqui se prepara. E nós só podemos ainda intuir porque ainda temos mãos com as quais podemos agarrar as coisas e agir. Vou concluir agora. Em nosso tempo, mudou o horizonte de interesse humano. O foco não está nas coisas, mas em informações, em símbolos, em códigos, em sistemas, em modelos. As crianças que jogam com aparelhos eletrônicos são nativos deste novo mundo. Neste novo mundo, o manual cede espaço ao digital, a mão aos dedos. Trata-se de uma mudança no modo de ser humano do ser humano. Flusser comenta dizendo: o novo homem, tal como está surgindo em nosso entorno, em nosso próprio íntimo, será ser sem mãos, ser de mãos atrofiadas. Sim. Não manipulará objetos, não trabalhará, não terá praxis. O que restará das mãos será as pontas dos dedos. Com elas, o novo homem movimentará teclas, a fim de compor, decompor e recompor símbolos em sistemas informativos. O novo homem não será ator, não haverá mais nem ato, nem ação, nem atividade. Será jogador, haverá estratégia, projeto, programa. Em vez de agir, o novo homem decidirá. Homo ludens, não mais homo faber. O homem que joga, não mais o homem que faz. A sua vida não será mais drama, mas será espetáculo. O propósito da vida não mais será fazer e ter, mas conhecer, vivenciar e gozar. Como o novo homem estará desinteressado dos objetos, não terá problemas. Em vez de problemas, terá programas. Viverá não para resolver problemas, mas para bolar programas. Visão fantástica essa, mas que já está se realizando. O que será, porém, viver nesse novo mundo, nessa nova configuração de ser do ser humano? Em todo caso, o ser humano permanece sendo o mortal que ele sempre é. Mas se viver num novo mundo e nesta nova condição humana é uma coisa diversa de viver no mundo dos objetos e na condição do Homo faber, também o morrer será diverso. O novo homem, por mais novo que seja, ainda será homem. Morrerá ele também, e saberá disso. A irrupção dos inobjetos, por revolucionária que seja, não modificará este dado fundamental da existência humana, o de caminharmos para a morte. E sob tal perspectiva, pouco importa se a morte for concebida como última coisa ou como inobjeto. A vida futura, por espectral que pareça ser, ainda será a vida humana. De modo que, se não precisamos adorar os inobjetos que se precipitam sobre nós, tampouco precisamos receá-los sobre medida. Ajudarão eles também, como faziam os objetos, a tapar a morte. Eu vou parar por aqui, deixo o Heidegger para uma outra circunstância. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos Aurélio, pela brilhante exposição. Desculpa que eu fui rigoroso com o tempo, mas é porque eu sei que os tradutores só ficam aqui até às 6 horas. Então, sem mais delongas, passamos a palavra ao professor da Universidade Federal de Tocantins, Daniel Rodrigues Ramos, né? Também, como o professor Marcos Aurélio, é doutor em filosofia pela universidade na Itália. Qual é o nome da universidade? Antoniano. E ele vai apresentar... ele tem alguns livros publicados também, um livro publicado. Mas eu acho que o tempo está tão curto, eu vou ler direto o seu título. Em parte alguma, o homem já não existe. Pensar a destinação da essência humana pelas vias da linguagem na era da informação. Então, Daniel, você tem a palavra. Boa noite.
a todos e todas e agradeço o convite para apresentar essa pequena reflexão. Agradeço aqui a oportunidade deste contato também com os colegas da África, né? E obrigado a todos. Eu passo direto à minha fala, né? O Marcos terminou agora acenando para a problemática do novo homem, né? O que eu vou discutir justamente aqui é que este novo homem já não será homem. Ou mais precisamente dizendo com Heidegger, ele será um homem inumano, no sentido que ele perde uma determinação fundamental, que é a existência. Esse homem já não será propriamente um existente. É isso que eu vou discutir aqui. Eu parto de uma citação também do Han, que nos aponta para esta crise que o Marx também já disse, né, da perda do mundo e de uma profunda transformação do nosso modo de ser. Eu só vou ler essa citação e, porém, não farei a discussão dela, que seria a parte preliminar da minha reflexão. Eu vou direto depois ao núcleo, né, da minha reflexão. A citação diz assim, que está no início da obra No Enxame. Somos desprogramados por meio dessa nova mídia, sem que possamos compreender inteiramente esta mudança radical de paradigma. Arrastamos-nos através da mídia digital, que, aquém de decisão consciente, transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto. Embriagamo-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e a estupidez simultânea a ela constitui a crise atual. Eu tomo como metáfora essa ideia de embriaguez, né? Para pensar a partir do Heidegger, a razão por que tanto os aparatos técnicos nos reivindicam tanto a ponto de uma transformação profunda do nosso modo de ser. Sem poder fazer uma discussão prévia dessa embriaguez, vamos direto àquela pergunta que está no título, né, da minha reflexão. Em parte alguma, o ser humano já não existe? Der Mensch existiert nirgends. O homem não existe em parte alguma, declara Heidegger, ao longo de uma conferência na qual ele pensa a essência da técnica moderna. Precisamente, a declaração se encontra na conferência intitulada Gestell. A sentença soa, de início, de modo deveras estranho. De imediato parece não passar de um contrassenso, uma vez que em toda parte se constata a presença do homem. Aliás, por mérito da técnica moderna, sua presença se estende para além dos recônditos da Terra, alcançando o espaço sideral e penetrando o interior da mais minúscula partícula atômica. O homem, ao contrário do sentenciado, estaria em toda parte. Nenhum lugar externo e interno é preservado da invasão da sua presença. No entanto, a sentença não parte do princípio que a presença humana é fato constatável, entre outros. Algo que ocorre no mundo entre outras ocorrências, de tal modo que ela não nega nem pode afirmá-la como tal. Por conseguinte, não é a defesa de um fato absurdo, impossível de ser comprovado, ao menos por ora. A humanidade teria sido eliminada da Terra
e teria sido suplantada pelas máquinas. Pois se em parte alguma, por mais minúscula e significante que fôssemos, dessemos de frente com apenas um ser humano posto diante de nós, o que realmente se dá cotidianamente, a sentença seria completamente falsa. Todavia, tudo isso não impede de pensar o modo pelo qual se dá a humanização dos homens, abrindo-se a questão se ela, nos tempos atuais, não se perfaz sob a via da desumanização. Nessa direção, ela não bloqueia o questionamento se na destinação do tempo histórico em que vivemos, o humano se concretiza no homem inumano. Por isso, ousa a estranha declaração que o homem já não existe. Como questão, na sua força interrogante, que ela deve ser mantida. Em parte alguma, o ser humano já não existe? Despojada dessa força, ela se torna tão facilmente uma afirmação drástica de uma mente catastrófica ou absurda para um espírito lógico. Contra essas posturas, é importante lembrar, citação de Heidegger, o inumano é, todavia, sempre ainda inumano. O homem jamais se transforma em máquina. O inumano, com seu caráter de humano, é certamente o mais inquietante, pois o mais funesto e mais fatídico que o homem que teria se tornado máquina. Fecha essas aspas. Inumano e anumano não designam aqui a mesma coisa. Inumano, então, é o humano, não é o humano meio homem, meio máquina. Não são ciborgues nem robôs. Não diz respeito à robotização do humano, como também à humanização dos robôs. Pois, para tanto, seria necessário já saber o que é ser originariamente humano e em que medida, desde o que é próprio ao homem, é lhe permitido apresentar-se como inumano. Este, o inumano, é tão somente o demasiadamente humano, uma maneira epocal de concretizá-lo. Mas sua demasia poderia ser significada com a expressão ser ausente, justamente do que nos é próprio frente aos demais entes, a saber, existir. Como ausente, o homem não vigora no seu próprio, mas no sentido que, entre aspas, existe simplesmente aí, desde o esquecimento do ser, e, aliás, perdido, loucamente apaixonado por algo, a saber, pelos entes. E isto é o mais inquietante. Inquietante, então, é o fato, aqui pegando uma expressão do Ram, que o homo digitalis esteja ausente de si, isto é, todo o seu ser esteja embriagado pela técnica. O inquietante é aquilo com o qual não estamos em casa. Por isso é sinistro, medonho, amedrontador. Na palavra inquietante, unheimlich tem a palavra heim, que é casa, né? Contudo, assim se apresenta a nós e o que ainda nos convida ao questionamento pensante no tempo do domínio da técnica. Inquietante, odiernamente, então, é que, seduzidos pelas mídias de comunicação, tenhamos feito do médio digital o nosso lar comum, concedendo à técnica toda a nossa existência. Nesse contexto, impele-nos a pensar para onde nos envia esta familiaridade com as máquinas e os aparelhos digitais, partindo da pergunta que força e atração sedutoras são essas, com as quais a técnica nos apela ao ponto de não mais dispormos a sentir e pensar a crise atual. Isso é o que nos desafia a pensar. O porquê não pensamos a fundo, e o fundo mesmo, da condição de estarmos afeiçoados de modo embriagado pela técnica.
pois, como recorda Heidegger, o que mais cabe pensar cuidadosamente mostra-se no fato de ainda não pensarmos. Nossa cegueira e surdez é o que mais provoca a pensar, justamente porque nelas nos atemos ao que nos brilha e ao que nos apela a quem do brilho e da sedução das máquinas e aparatos, doando-nos rumo na realização e concretização de nosso existir. Deste modo, enquanto palavra pensante, a sentença não constata, não defende nem exige comprovação. Ela pensa como está a se destinar a realizar-se a essência humana na época em que a técnica predomina e determina os significados de ser de tudo que é. Por isso, não toma a presença do homem como fato constatável. Deste modo, sentenciar-se que em parte alguma, o homem não existe, não é mesmo dizer que a espécie humana já não subsiste sobre a Terra. Antes, a sentença pensa como consumação histórica da essência humana, ao longo do qual o humano figura na sua liberdade e responsabilidade de modo humano. Na afeição à técnica, o homem toma para si a feição do inumano. Como tal, a sentença mira aquilo que se dá hoje, aquilo que acontece enquanto história do ser. Tá? E assim tenta penetrar no interior daquilo que subterraneamente guia a realização do existir humano no mundo. Deste modo, ela pensa o humano desde o fundo e o fundamento no qual a sua abertura está assentada e se instaura nas relações com os outros e junto aos entes. E o faz na base da seguinte compreensão. Uma citação do professor Carneiro Leão que ajuda bem a compreender a base aqui a partir do qual Heidegger pensa. O homem não pode existir senão em comércio e comunhão com o mundo dos entes. Do ente, o homem não pode prescindir. Em todas as suas indústrias e atividades, sentindo e amando na vida e na morte, o homem não se basta a si mesmo. Sempre necessita de algo que ele mesmo não é. Sem esse outro, o homem não pode ser. Edificando-se necessariamente dessa indigência, a existência humana exige que esse outro a afete, se lhe dê e manifeste. Para existir, o homem tem que imergir-se e entregar-se aos entes. A palavra imanência indica esta contingência. A necessidade do homem de estar sempre presente no mundo dos entes para chegar a ser o ente que é. Exprime que o homem não pode ser o ente que é senão encarnado no mundo, em contínua comunhão com os outros entes. A índole específica desse modo humano de ser reside na iluminação da imanência do homem no mundo pela luz do ser, na qual os entes aparecem no ser. Os animais em sua animalidade, os instrumentos em sua instrumentalidade, os homens em a sua animalidade. Sob a iluminação e fundo do ser, como fundamento do ser dos entes, e é a partir daqui que a gente tem que pensar aquela embriaguez pela técnica, né, a partir de Heidegger, a qual estamos nos tornando cada vez mais incapazes de ver, os entes adquirem um significado para nós. Em base dela, também significamos nós, para nós mesmos, a essencial comunhão nossa com eles. Possuímos esse caráter próprio de sermos o canal de iluminação do significado epocal do ser dos entes e do ente no seu todo. Participamos desta obra de significação
Mas na medida em que nos responsabilizamos pela abertura do médio do encontro com eles. Isso significa que só nós podemos participar do sentido do ser que se ilumina de tempos em tempos. A técnica é uma iluminação desse sentido do ser. Responsabilizar enquanto esse tomar parte nesse evento do sentido e das significações epocais é responder. Responsável é quem escuta e vincula-se ao apelo que lhe é dirigido. A iluminação do ser é também apelo que solicita a nossa existência. Se pensarmos a técnica moderna recusando aquela cegueira que teima apenas de modo antropológico, isto é, enquanto atividade humana que estaria sob seu poder, o instrumental, enquanto meio para um fim, tal como as máquinas ou os aparelhos tecnológicos, como faz Heidegger, ela aparece como este apelo. Passamos a vê-la e ouvi-la a partir daquilo que ela é. A técnica, em sua essência, não é o mesmo que as suas mediações tecnológicas, máquinas, aparatos, dispositivos, programas. Começamos assim a pensar o modo como nos conectamos existencialmente a ela, o que nela nos afeiçoa. Nessa direção, pensa-se a essência da técnica, mas sem perder de vista como ela nos fala, e assim dirige-se e reivindica por inteiro nosso modo próprio de ser. O aclaramento da embriaguez, por exemplo, com as mídias digitais, começa quando questionamos aquilo pelo qual nos responsabilizamos, isto é, o apelo ao qual nos vinculamos. Deste modo, é necessária outra pergunta. Qual é a essência da técnica? Heidegger a nomeia Gestalt. Precisamos pensá-la para poder responder à pergunta que nos colocamos anteriormente. Será que ainda existimos? Então, passo à quarta parte da minha reflexão, porém a última aqui desta comunicação. Gestalt, violência e disponibilização global. Com esse nome, Gestalt, invoca-se a medida com que nos medimos conosco mesmo, lidamos com o nosso humano ser, conformando-nos atualmente, mesmo que deles de maneira disforme, isto é, de modo inumano. Com a mesma medida, inevitavelmente, tomamos tudo aquilo que se apresenta ao nosso redor, dando forma ao comércio com os outros e à comunitas, ao comércio com os entes e à comunitas com os outros, essas duas modalidades diversas de comunhão com eles e das quais prescindimos para existir segundo o nosso modo próprio de ser. Nisso desfiguramos-nos, relacionamos com as coisas e os outros sobre o padrão do inumano de ser. Tal medida, entanto, não procede de uma instância externa a essa configuração, mas do interior do evento da iluminação do sentido, do ser e das significações, no qual essencialmente tomamos parte. Nele, nosso existir no seu todo conquista uma forma. Nesse sentido, a medida informa nosso existir no mundo. Por conseguinte, o nome Gestalt pode indicar a quantas anda a nossa humanização, se para o lado do vigor do humano ou do inumano. Medir não é necessariamente quantificar com números. O uso de padrão métricos é apenas uma forma de medir. É somente apenas um modo de tomar aquilo que se apresenta a nós. O cálculo matemático não doa por si o princípio de todas as medições. Este já depende da extensão, do volume, da profundidade da coisa medida. É a coisa mesma, ao se fazer presente, que no final impõe a medida. Como cada coisa se apresenta segundo a seu modo de ser, define o modo como o ser deve ser tomado em consideração.
Por isso, não é possível medir a grandeza de uma obra de arte, a envergadura e a profundidade de um pensamento do mesmo modo que se calcula a extensão do espaço físico. Medir é dimensionar, isto é, dar a dimensão adequada para que a coisa medida possa aparecer em si mesma. Por isso, originariamente, medir é acolher e recolher algo, isto é, tomá-lo no seu ser. Não simplesmente aplicar um metro que o quantifica a partir de uma norma, regra ou padrão que, aliás, estabelece antecipadamente o comportamento do que é medido. Frente ao domínio imperioso dessa antecipação asseguradora nos tempos atuais, a qual leva as ciências a lançarem mão de uma técnica calculadora em vista de tomar posse com a maior certeza possível e assim obter resultados corretos acerca do seu objeto, é importante recordar algo. Esse tomar originário está longe de consistir num apossar-se ou agarrar-se. Antes, reside em deixar vir ao encontro que está na medida. Em síntese, o medir não restringe ao calcular científico-tecnológico, que muitas vezes o faz com uma medida inadequada, em razão de pôr antemão o que é e como é o medido. Nessa direção, o medido pode ser violento, justamente quando não é operado na base do deixar vir ao encontro. Ao contrário dessa atitude acolhedora, é pôr, stellen. Começo a explicar agora a expressão, né? Como é que o Gestell mede tudo o que é, né? Na palavra Gestell tem o verbo stellen, né? É pôr, stellen, algo que no seu ser, porém, enquanto faz do humano no seio de uma violência ontológica à medida de tudo o que é. Essa postura é profundamente inumana, pois o ser do humano é insistir em sustentar, sein, a abertura de dimensionamento, que é o da, em que os entes venham ao encontro e, no melhor das configurações, tais como eles são a partir de seu modo de ser presente. Eis o que define nosso modo de sermos presente junto e com tudo mais que se faz presente. Dasein, portanto. Nessa postura violenta, dirigida contra nós mesmas e aos demais entes, obsta ao mesmo tempo aos entes presentes que se ponham a si na proximidade. E isso de tal forma que cada ente, na sua diversidade, já não é mais polido numa dimensão originária, nem recolhidos todos na unidade de seu genuíno modo de ser. Perde-se tanto a diversidade como a unidade. Tudo é posto sob a medida do igual, da equivalência de certo modo universal de ser. No entanto, o universal não diz mais respeito ao uno enquanto proveniência misteriosa de todas as coisas, da qual depende a presença do que nos vem ao encontro, bem como a diversidade e a especificidade de seu modo de apresentar. O universal converteu-se na medida única com qual se subjuga o que é, provocando ouvir a presença segundo a determinação de ser que lhe é imposta, de antemão imposta. Assim acontecem como o antepor, o Sr. Marx estava dizendo sobre isso agora, né? O objetificar, operado nas ciências mediante a antecipação calculadora, o representar, o vorstellen, assim como o dispor, o bestellen das operações técnicas. Esse último é o caso extremo do primeiro, o responsável por desaparecer o objeto, Gegenstand, da pesquisa. Sob os ditames da objetivação, o ente era forçado a se levantar e permanecer firme diante da antecipação calculadora. O último ato de violência da técnica, porém, dissolve-se no não-objeto.
já que transformado em recurso encomendado para os processos técnicos. Nessa condição, só pode subsistir como peça instável, constantemente informada no fluxo e para o fluxo interminável de processamentos e reprocessamentos. As imagens e as informações produzidas pelos aparatos técnicos são exemplos desse Gegenständelosen, porque não são mais que combinações formadas na base de cálculos e pontos a partir de dados que logo se desmancham para formar novas configurações. A reunião, a partir de uma unidade, de todas as maneiras possíveis desse por violento, Heidegger evoca pelo nome do termo Gestell, composição. Responsável por esta unidade é o apelo que define a essência da técnica. Trata-se do apelo para desafiar e ordenar o ente em particular e no seu todo e a expor sua presença. A agressão feita ao ente é positiva, no sentido que não o aniquila, mas dele se exige por força de uma obrigação imposta exteriormente e não por necessidade interna que se presente. Todas as formas de stellen, portanto, diz o mesmo. Citação de Heidegger. Desafiar, exigir, constringir a apresentar-se. Essa exposição forçada, no âmbito dos afazeres e do não fazer humanos, continua a permitir que o ente seja, porém, senão a partir dessa constrição. Deste modo, ela se mostra como exploração, pois só o exposto do exposto pode-se extrair aquilo que foi obrigado a pôr para fora no seu apresentar-se. O ente é fomentado, promovido, numa palavra, encomendado pelo Stellen para vigiar como recurso, reserva de tudo que é possível de ser explorado. Nesse sentido, o desafio feito ao ente é produtivo. Eis o sentido positivo do por. E como tal positividade é exploratória, deve-se levar a uma produção sempre crescente, abarcadora de tudo que é. A positividade deve ser cada vez mais abrangente e mais intensa. Nada escapa a esse por. Assim, terras e céus, ares e águas, todos os seres e paisagens são postos como fundo de reserva na ordem de recursos materiais e energéticos para a manutenção da engrenagem dessa cadeia produtiva. Nesse funcionamento também estão envolvidas as estruturas, as instituições, os saberes, a cultura e seus produtos, tudo que é feitio do humano e resulta da construção de seu mundo histórico. Até mesmo o homem é envolvido. O apelo, então, reúne todo o presente e ausente no domínio deste povo violento. Disso tudo resta o Bestande, o disponível, que se diz um modo de duração e permanência do ente. No entanto, ele perdura à medida que é posto pelo Bestellen, o dispor, o nome que é dado, o nome daquele por desafiador, movido pelo desejo impetuoso de exploração. Caracteriza ainda que ele desafia o ente em vista de uma consequência ou efeito subsequente. Esses últimos, porém, já são dispostos em anterioridade para um ulterior resultado. Desse modo, o dispor não é apenas o por que estabelece o posto com fins utilitários sobre o horizonte de uma aplicação ou inclusão em outro subsequente. É aquele que, ao mesmo tempo, deve depô-lo para alcançar outra meta, finalidade, pois o disponível permanece em si como vigora para ser afastado, para subsidiar o resultado de consequências e efeitos sucessivos. Como reserva e recurso, então o ente vigora somente enquanto promovido pelo desafiar produtivo e exploratório. O disponível, portanto, é a modalidade de ente que só perdura por meio de um característico por, necessário para colocar tudo numa cadeia total de efetivações, de interrelações produtivas, na qual tudo só tem a possibilidade de ser dependência de tudo.
A nada é permitido viger fora dessa interdependência produtiva. Apartado ou alienado desta engrenagem, posta em funcionamento graças ao caráter universal do ser disponível, os entes não perduram. Perduram, no entanto, na inconstância, visto que são postos para fluxos e processos de cadeia produtiva. A partir em favor dela, os entes são postos conjuntamente. Isso é decisivo, só vigora na composição. Longe dessa composição que articula os dispostos a partir da disponibilidade, nenhum ente tem o direito de ser presente no tempo presente. Bestellen, então, é o exercício de um poder que articula os entes no campo exclusivo da funcionalidade, das metas, da produtividade, que exige que cada ente não seja nada mais que recurso, assim como são as peças de reposição em um estoque. Não deu? Graças a esse poder, somos os homens que vivem na época em que o vigente só vige e tem poder na forma de encomendas, isto é, daquilo que fabrica fabricados humanos, e assim se recomenda. Esse acervo constante de encomendas em estoque é também inconstante, o que busca continuamente ser consumido no consumo, substituído pela equivalência e suplantado com o progresso. Hoje em dia, nem mesmo sabemos de onde provém o encomendável como tal, isto é, a encomendabilidade, o processo em que se encomenda o recomendável das encomendas. O homem hoje pensa que faz a si mesmo e as coisas à sua volta. Não lhe chega, nem lhe é acessível a encomendabilidade do acervo constante de encomendas em estoque, senão um destino velado do que os gregos pensaram sobre a vigência do vigente. Só consegue pensar toda reserva como nada negativo, e não como uma realidade de todo fazer, de um marren e de um empreender, um metralhe pretensamente realista. Aqui aparecem duas formas de reserva. Uma que é mais fundamental e originária, que a vigência era a mesma, o evento retraído do ser. Terminou? Então eu vou direto para a conclusão aqui. O homem pensa, que tudo que hoje resulta, aparece como fruto do seu fazer, empreender, cumpridos e atualmente, especialmente mediante o operar e dar comandos. O poder gigante das formas de maquinação leva o homem a crer que a técnica e seus aparatos, máquinas e dispositivos estão sua mão em comando. Porém, não se encontra. E isso por uma condição fundamental. Aquilo que transforma o inumano, ele não vê nem escuta o que vige fundamentalmente como recusa do ser. Mas o apelo provindo do que se recusa continua a vigorar de modo ainda mais sedutor, reivindica do humano de modo mais potente. Por isso o homem deixa de ser apelado cegamente e surdamente, isto é, sem pensar e sentir o envio que é a essência da técnica. Embriaga-se, portanto. Essa condição existencial histórica da embriaguez, porém, consiste no seguinte: o humano no seu no seu ser, vige hoje exposto e pela interpelação produtora da técnica. Porém, ele se encontra nessa condição como aquele único ente que pode corresponder ao caráter irresistível, imparável, ininterrupto do seu domínio planetário. De tal forma que o homem, então, nessa condição, apelado de uma forma que ele não pensa, não escuta esse apelo, o homem humano hoje ele não existe em parte alguma. Torna-se apenas peça recomendável e dispositivo da rede de exploração. O homem mesmo é empregado no Bestellen. No entanto, do modo humano de ser ainda vigora sobre a terra, debaixo de céus, mas como, no linguajar do cotidiano, como um funcionário da técnica. É deste modo que ele está acolhido e recolhido no Gestell. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Me desculpa o meu rigor aqui. O Felipe Lacour estava fazendo sinais assim que precisávamos terminar. Eu não sei se de fato a gente tem tempo suficiente para fazer uma rodada de perguntas. Temos um tempo curto para uma rodada de perguntas. Obrigada. Eu queria agradecer muito aos nossos palestrantes, que são apresentações muito densas e, ao mesmo tempo, muito reveladoras e que nos fazem um pouco assim. De fato, apenas a filosofia pode mostrar e demonstrar e refletir sobre os conceitos como vocês fizeram aqui. Eu queria só pedir que o Marcos nos dê assim, né, um pouco, nos apresente rapidamente o Heidegger, como Heidegger entraria, porque tanto Arendt quanto o Flusser, não é, são passagens praticamente assim premonitórias. Rapidamente a gente percebe que eles viram no desenvolvimento da técnica desses instrumentos algo que a sociedade não viu, né? E que hoje nós vemos como o diagnóstico deles se confirma completamente, eles estavam completamente certos, né? Então eu queria só que você terminasse então a sua exposição. E muito obrigada. Eu gostaria de continuidade, basicamente, do Heidegger que vimos ontem, mas vou ser direto por causa do tempo. Onde é que entra o desencanto do mundo, ou a racionalização do mundo? Aqui pego um pouco Max Weber, racionando o mundo, na tecnofobia de Heidegger. Outra coisa, onde é que entra a questão da Segunda Guerra Mundial? Porque sabemos, Hannah Arendt, o outro autor, Flusser, leram Heidegger. E Heidegger foi condenado por causa do nazismo, mas foi recuperado por Romano Guardini. Então, a reflexão heideggeriana depois da guerra parte do princípio mesmo de tentar falar do niquilismo. Por isso, entra Nietzsche, entra toda essa racionalização da época moderna que transforma o homem em nada, em nihil. Então, gostaria de entender o desencanto do mundo e a racionalização, onde é que entra na tecnofobia de Heidegger, porque ali penso que encontramos toda a questão da potência que falamos. Poderia ir à frente, mas esses textos sempre criam apetite, né? Obrigado. Obrigado. Nós temos ali uma terceira. Obrigado, professores, por fazerem essa lembrança, fazer-nos lembrar, a partir da visão de Heidegger, da importância de observarmos a característica do raciocínio a partir do Gestell e tudo o que disso nós podemos tirar como compreensão. Então, meu raciocínio seria, neste sentido, um pouco complexo. É óbvio que a abordagem de Heidegger a partir dessa técnica, a partir dessa tecnofobia, me faz pensar que essa tecnofobia poderia estar inscrita em um sistema fechado. E se eu decido me inscrever, me colocar nessas perspectivas que acabam ocasionando uma distinção entre a sociedade fechada e a sociedade aberta, então uma leitura heideggeriana da técnica hoje seria necessariamente suficiente, pois, como vemos, a técnica hoje faz parte integrante da sociedade e ela está, inclusive, nos levando a pensar em uma sociedade aberta
para além dessa sociedade fechada. Então, professor, eu fico me perguntando e gostaria de me questionar junto contigo sobre essa abordagem. Estamos totalmente fechados dentro dessa sociedade que parece ser aberta? Eu agradeço por todas essas reflexões que me convidaram a revisitar todas as noções de Heidegger que ficaram ali guardadas em algum lugar fechadinho no meu cérebro. Muito obrigada. Vamos tentar ser rápidos. Vou ser rápido. Eu vou começar. O que Heidegger, né, traria em relação a Arendt e Flusser, um pouco Daniel expôs, né? É um diagnóstico muito semelhante, né? Isso de que, para Arendt, as máquinas que não são instrumentos, que não são guiadas pela lógica do meio e fim, né? Elas não somente auxiliam o homem, mas elas acabam também, elas não constroem mundo, mas elas, ao mesmo tempo, dominam o mundo e destroem o mundo, com as coisas que elas destroem, né? O Flusser já fala dos inobjetos, as informações como inobjetos, né? Ou não coisas. O Heidegger também vai nessa direção, de que há muito tempo as coisas deixaram de ser coisas para nós, elas são objetos, isto é, algo que nós calculamos, manipulamos, transformamos, empregamos, etc. Né? E agora Heidegger diz que já passamos a viver num mundo onde não vai ser mais objeto. Vai ser justamente essa disponibilidade funcional que não tem permanência. É um rodar constante num fluxo de exploração e de funcionalização, digamos assim. Né? Sobre o desencanto do mundo, para o Heidegger nunca o mundo foi tão encantado. Mas esse encantamento, ele chama de Verzauberung, é um enfeitiçamento. Quer dizer, nós vivemos num mundo de feitiços, né? De fetiches, de feitiços, né? Porque, assim, a natureza se desencantou como aquele encanto que a natureza tinha, etc. Né? Isso ele não nega. Mas, por outro lado, o mundo técnico, as mediações técnicas se tornaram um novo feitiço, digamos assim, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, eu diria assim que a violência que estava no nazismo e na Segunda Guerra Mundial, ela aparece agora de uma maneira mais... Aliás, ela não aparece, porque ela não é sangrenta necessariamente, ela não derrama sangue necessariamente, né? É uma violência assim que é inaparente. Esse modo do ser humano, que eu acho que Daniel mostrou bem, né? Dele de certa maneira, explorar tudo, colocar tudo como recurso para exploração, isso é uma tremenda violência, que de certa maneira mantém a mesma lógica da Segunda Guerra Mundial, a meu ver. Né? E eu acho que é isso. Só para o nosso amigo que perguntou por último, a técnica ela é uma condição necessária para a nossa vida. Não tem como vivermos fora dela. Mas ela não é suficiente para nós vivermos uma vida plenamente livre, responsável, humana. Né? E a reflexão de Heidegger não é suficiente para enfrentar esse problema, mas eu penso que ela pode oferecer alguma coisa importante. Então, também serei muito breve, só pequenos acréscimos ao que o professor Marcos já apontou. Né? Quando é que começa o desencanto do mundo? A partir de um momento que nós... Então, é bem antes da técnica. Né? A partir do momento que nós... A partir de um apelo do ser, né, começamos ou um esquecimento do apelo do ser, começamos a nos entender como sujeito. Desde que somos modernos, o mundo também se desencantou. Né? O desencantamento que nós temos na época da técnica é apenas uma consumação ainda do que já está em curso há muito tempo. Né? Só que é um encantamento, é um desencantamento que aparece sobre a figura de um grande encantamento que não nos leva a perceber e sentir.
né? É isso que esse apelo que está em curso, isso que está em acontecimento ao longo da nossa história e que devia ser remontado, como faz Heidegger, ao surgimento do mundo grego, né? Com a ideia de tekne. Então, ele está em curso há muito tempo, só que nós não pensamos, só que isso, como eu não, é aquilo que se reserva, é aquilo que se retrai, e nós não pensamos, né? E hoje talvez estejamos mais ainda indispostos a pensar isto que se reserva, isso que leva a esse desencantamento, né? Então a técnica, ela embora vocês falaram sempre de uma tecnofobia, em Heidegger a gente tem que pensar sobretudo a partir de uma tecnofilia, e é essa amizade, esse amor, né, por aquilo que nos apela na técnica, que é o único lugar, é o desencantamento que nos leva a pensar hoje. Não uma solução fora dessa situação que nós estamos, né? Continuando com a segunda pergunta, eu diria o seguinte, também eu faria o mesmo jogo aqui que eu fiz com a tecnofobilia. Se a gente olha por dentro do pensamento de Heidegger, o que está em jogo aqui não é um fechamento e uma recusa dessa sociedade que nós temos. Não quer fecharmos nessa sociedade. Pelo contrário, ele quer pensar o que está em jogo há muito tempo, que onde nós chegamos com a nossa sociedade, com a nossa relação com a nossa comunitas e com a nossa comércio com as coisas, e essa meditação do extremo desse tempo é o único caminho que nós temos para fazer um salto, assim, nesse que se reserva, um salto pelo pensamento, e quiçá, abrirmos um outro recomeço da história. Precisa deixar acontecer um novo recomeço da história, né? Então, essa meditação da técnica, ela visa o passado, né, com uma crítica no presente, mas sempre no sentido de nos abrir para um porvir, da nossa existência, que é sempre um porvir com o mundo. Eu diria assim. Então, nesse ponto, mesmo que ela não seja suficiente, ela nos pode também ajudar a nos pensarmos a situação, a condição atual, histórica que nós estamos vivendo. Excelente. Muito obrigado. Adoraria continuar esse debate. Também tenho as minhas questões aqui, mas vai ficar para uma outra hora. Agradeço as perguntas dos colegas. E eu acho que nós somos obrigados a encerrar essa mesa. Agradeço a atenção de todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Uma palavra apenas de agradecimento a todos que estiveram aqui, especialmente aos nossos convidados da África e ao professor Philippe Lacour, né, por todos os esforços que ele empreendeu para que esse evento acontecesse. Muito obrigado e esperamos que possamos nos encontrar outras vezes para esse mesmo objetivo. A professor Lacour também. Algumas palavras rápidas de encerramento, porque todo mundo está com pressa. O grande filósofo Leibniz se perguntou uma vez por que tem algo em vez de nada. Eu farei uma pergunta ainda mais fundamental, mais radical, metafisicamente, né? Que consiste em voltar para a admiração de Sócrates, Thomas Stone, que a gente poderia traduzir com a famosa expressão francesa "oh là là", "oh là là", "oh là lá", algo aconteceu. Aí a gente não ainda sabe por que razão, a gente vai ver depois, né, e o que a gente vai fazer disso. Mas, gente, estou muito feliz que esse evento aconteceu. Porque, sem entrar no detalhe, eu posso dizer que tudo que podia dar errado, deu errado. As complicações foram sem fim
é o pior, o mais difícil, né, em termos de organização que eu já fiz. Eu já fiz vários eventos. Então, sem agradecer todo mundo, gostaria de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram desde o ano passado a montar esse evento, os tradutores, a técnica, a faculdade de tecnologia, okay? Os meus alunos, os alunos africanos, todas as pessoas que não estão aqui, que me ajudaram para a tradução, toda a equipe da Márcia e a Adélia, que lutaram para fazer 5 tentativas de editais para conseguir esse dinheiro, ok? Os meus colegas do departamento, os colegas dos outros departamentos que me deram um suporte muito forte, até em condições pessoais difíceis, né? Às vezes, e todas as pessoas que me ajudaram a efetivamente concretizar esse evento. Estou esquecendo muita gente. Então, parabéns, né? Eu vou ficar com esse olá e a gente pode se encontrar mais tarde para comemorar. Gostaria de convidar todo mundo. Eu sei que tem pessoas que já estão pensando na semana que vem, estão cansados, vão ter outra coisa, mas seria importante, eu acho, fazer um brinde, porque esse evento foi particularmente difícil de organizar. Obrigado.